Fala aí, pessoal! Hoje é dia 13 de julho de 2023. Como você sabe, hoje é dia do rock and roll. Eu queria fazer um convite para que você apreciasse esse vídeo. Sim, apreciasse, tal qual você aprecia um bom rock and roll. E depois de um ano ouvindo a galera perguntando: pô, Alexandre, quando que vai sair o vídeo da guitarra Roland que o Augusto Lix utilizou para gravar a música Infinita Highway, hein? Quando que vai sair esse vídeo? E eu confesso a vocês que eu sempre pegava essa guitarra para gravar algum vídeo e eu ficava me perguntando, cara, o que eu vou fazer nesse vídeo? O que eu vou falar sobre essa guitarra? Então, eu nunca encontrava palavras, nem um roteiro para colocar essa guitarra na bancada, sempre com essa sensação de que tudo que eu fizesse ainda estaria faltando algo mais. Então, assim sendo, até onde eu sabia, essa guitarra tinha gravado apenas a música Infinita Highway, do Engenheiros do Havaí, nas mãos de ninguém menos do que o Augusto Lix. Só que agora eu descobri que essa guitarra gravou mais músicas e vocês já vão entender do que eu estou falando. Meus amigos, aqui a gente tem essa lindíssima guitarra Roland. E o que a gente vai fazer nesse vídeo? Na verdade, essa guitarra, ela hoje pertence ao Edu Prestes, que é um grande amigo do Augusto, e por que não, meu amigo também. E o Edu me trouxe essa guitarra para a gente poder fazer uma manutenção nela, dar uma desmontada, limpar, ver o que precisa ser feito. E curioso, vou abrir um segredo para vocês aqui, um parênteses rapidinho nesse vídeo. Essa é uma guitarra que normalmente, se passasse algum instrumento aqui com os trastes nessas condições, certamente eu recomendaria ao cliente a fazer a troca desses trastes. Só que, velho, isso aqui não é só uma guitarra, isso aqui é um pedaço da história. Então, eu confesso aos senhores que quando eu digo que instrumento tem alma, o instrumento ele tem alguma coisa nele que palavras não explicam. Palavras não explicam, só a gente que vive o dia a dia consegue sentir. Enfim, eu me sentiria mal se eu retirasse os trastes dessa guitarra, botasse trastes novos. Então, o que aumenta ainda mais o meu desafio, eu vou tentar fazer uma retífica. Acredito que não vai ficar 100%, mas a ideia é deixar essa guitarra tocável novamente, fazer uma limpeza nela, fazer uma revisão, tentando intervir o mínimo possível, tentando trocar o mínimo, a menor quantidade de peças possíveis, até porque, eu vou repetir inúmeras vezes ao longo desse vídeo, isso aqui é um pedaço da história da música brasileira. E para eu não ficar falando aqui, só falando sobre essa guitarra, eu vou pedir ajuda de alguém infinitamente mais gabaritado do que eu para falar dessa guitarra. Enquanto eu estou trabalhando com ela na bancada ali, enquanto vocês vão ver eu desmontando e a gente vai fazer algumas inserções ao longo desse vídeo, eu vou pedir para o meu querido amigo Augusto Lix contar para a gente um pouquinho sobre a história dessa criança. É contigo, Augusto. Prazer falar com você, Alexandre. Então, vamos falar da Roland G505. É uma guitarra magnífica. É como uma ótima Fender Stratocaster, talvez melhor. A Roland não fabricava guitarras. Ela encomendava, pelo que eu sei, da Ibanez, com algumas especificações bem rigorosas. E a 505 ela faz parte da segunda geração de guitarras da Roland capazes de acionar sintetizadores, que era uma coisa assim muito inovadora no início, na passagem dos anos 70 para os anos 80. Assim. A primeira geração era o modelo GS500, que era uma guitarra no modelo Les Paul, que tinha uma placa de sustain infinito, e ela se acoplava a um módulo de sintetizador GR500 de bancada, assim, que era como um móvel. Os sintetizadores analógicos, até o início dos anos 80, eram como móveis, como mobília, eram muito pesados.
E esse era o problema daquele modelo, que era uma guitarra fantástica, né? É que a guitarra, somando com o módulo, criava um peso muito grande, uma coisa difícil de administrar, não muito prática. Na segunda geração, a Roland optou por sacrificar alguns recursos daquela primeira geração. Tirou aquela placa de sustain infinita, que era uma das coisas que adicionava peso. E daquele módulo de bancada, ela desenvolveu um módulo pequeno, do tamanho de um grande pedal, a ser acionado obviamente, com os pés, né? E como guitarras, surgiram vários modelos. A G202, que era uma extrato com captadores humbucking e ponte fixa sem alavanca. A G303 e a G808, que se assemelhavam a uma SG. A diferença é que a 808 tinha o braço através do corpo. E a 505, né, que era uma típica Stratocaster. Eu lembro que em São Paulo, o guitarrista André Gereissati, que me emprestou gentilmente o seu violão Martin para eu gravar as faixas de violão do álbum Revolta dos Dandies, ele tinha, acho que era uma G303, a mesma que o Pat Metheny usava também. Outros dois guitarristas em São Paulo me aconselharam em relação a esses modelos e eu acabei optando pela G505, o Ivo de Carvalho e o Ulisses Rocha. O Ulisses tinha uma igual, só na cor vermelha, mas ele comprou um módulo sintetizador da geração seguinte, a terceira geração, que era o módulo GR700, cuja guitarra correspondente seria a G707, que era um modelo assim, com aparência futurista, que tinha uma barra paralela ao braço, que ao que se dizia era para controlar os harmônicos, que era um problema quando se usava guitarra synth. Então eu optei pela G505 com o módulo GR300, porque o GR700 equivalia a um teclado JX3P, que era muito em voga na época, que tinha assim excelentes sons, uma grande quantidade, tinha MIDI, mas tinha porém, a manipulação das cordas tinha um problema. A resposta não era como numa guitarra convencional, porque eu fazia um bend puxando a corda, o bend ia até um ponto e daí pulava para a nota seguinte, como se estivesse usando no teclado a alavanca de pitch quando toca, né? Então, por exemplo, não podia fazer um glissando, ficaria como num teclado, né? No módulo GR300, que na época a gente chamava AGR300, os timbres, os sons eram muito limitados, mas se conseguia ao menos um timbre assim muito distinto, muito próprio, semelhante a um trombone ou um trompete, dependendo da região do registro que se tocava, e ela respondia assim a bends, glissandos, né? Então havia uma interação assim mais orgânica com a GR300. Então, apesar das limitações, foi a que eu escolhi. Eu tive a felicidade de contar com excelentes profissionais para dar um trato nos meus instrumentos. Um deles é você mesmo, né? Que deixou tinindo as albinas do Dual Transit. E também o Franco, lá de Canoas, que deu uma reavivada na minha Loira 06 da Steinberger para os shows com os Engenheiros Sem CREA. E em relação a Roland, lá por 85, quem me deu uma grande ajuda foi o guitarrista amigo Carlos Martal, que me convidou para gravar um solo no disco da sua banda instrumental Cheiro de Vida. Então, o Martal, ele fez uma modificação assim. O sistema de alavanca da Roland, o original, era muito rudimentar, assim, precário, como uma típica Fender. Então eu pesquisei e consegui comprar um sistema de microafinação da Washburn, que em vez de molas longitudinais, usava uma barra de torção transversal, assim, na ponte, né? O Martel instalou
e ele me alertou assim que a guitarra ia ter um pouco mais de sustain devido ao material latão, né, da ponte. Mas isso estabilizou muito a afinação na guitarra, foi muito importante. Isso foi feito lá num estúdio de ensaio, pioneiro estúdio de ensaio do baterista Ivo Eduardo, lá no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. E o próprio Ivo, que era assim um aprofundado em tecnologias, ele fez uma modificação no circuito eletrônico da Roland. Ele usou um artigo do Craig Anderton, da revista Guitar Player americana, e ele fez uma modificação para dar um pouquinho mais de resposta de frequência na distorção hexafônica que existe embutida dentro da guitarra. Ela funde, né, junto com o som sintetizado do módulo GR300. Com alguns cuidados e ajustes de volumes e nível, eu não precisava usar pedais de distorção, usando a distorção hexafônica, né, da Roland, e ainda podia fazer harmonias de terças, quintas, que num pedal de distorção gera muita intermodulação, né, não fica muito definido. Eu comecei a gravar com a Roland G505 em Porto Alegre em 1974. Eu compus toda a trilha musical de uma peça infantil chamada Mistério das Baipotas. E no mesmo ano eu gravei em São Paulo o disco do Ney Lisboa, Noves Fora, exceto em algumas faixas em que foi convidado o Ivo de Carvalho. Eu usei o synth GR300 nas faixas Melhor, criando uma cama de cordas, e em Verdes Anos, onde eu fiz o solo usando o som do synth GR300. No ano seguinte, também em Porto Alegre, eu fui convidado para programar bateria eletrônica, uma Roland TR-909, para o disco do Impacto, um conjunto de baile emblemático de Porto Alegre. E o guitarrista utilizou a minha guitarra, a Roland, em uma das faixas. Também naquele ano de 85, o Ney Lisboa e o Bebeto Alves fizeram shows conjuntos no Rio de Janeiro. Era a mesma banda, só trocava o baterista. Entrava o Paiva, saía, entrava o Alexandre Fonseca. O Bebeto tocava com a minha Gibson Les Paul Custom e eu solava na Roland usando a distorção hexafônica. E no ano seguinte, 86, eu fui convidado para a turnê da dupla gaúcha Clayton e Cledir. E nos shows eu usava a Roland e tocava o solo com o som do synth, o solo da versão que eles fizeram para Bridge Over Troubled Water, do Paul Simon. Aí em 87, o ano seguinte, veio a gravação do Carecas da Jamaica, um novo disco do Ney Lisboa, que o título é uma das nossas parcerias. Eu usei a Roland nas faixas Verão em Calcutá, Dirá Dirás e Deixa o Bicho. Em Deixa o Bicho eu gravei o solo usando o synth GR300, que teve gente que achou que era teclado. Eu quase não usava efeitos com a Roland. No máximo um chorus muito, muito sutil e às vezes um eco. Nesses dois casos eu usava um aparelho Boss DM300, DM de Delay Machine. Não era nem pedal, não era nem rack, era um módulo de colocar em cima, assim, ficava em cima do console lá de mixagem do estúdio. Os solos com a distorção do disco Carecas da Jamaica eu fiz com a Les Paul, usando um pedal de distorção Hatch que me foi gentilmente emprestado pelo amigo guitarrista Torquato Mariano. E aí aconteceu a minha entrada para os Engenheiros do Havaí. Curtíssimo intervalo de tempo, desde a gravação do Carecas da Jamaica. Tivemos um mês de ensaio e já estávamos em São Paulo, no estúdio da RCA, na Rua Dona Veridiana, para a gravação do Revolta dos Dandes. Se você comparar as gravações de Infinita Highway e Verão em Calcutá, você vai perceber que a sonoridade de guitarra é praticamente a mesma, porque eu usei os mesmos instrumentos. Quando eu entrei nos Engenheiros, eu era o guitarrista que tocava com o Ney Lisboa, e usando as mesmas guitarras, amplificador Fender Twin Reverb,
e tocando com os dedos. Naquela época eu raramente usava palheta, só em algumas situações que exigiam a palheta. Tirando solos de Além dos Outdoors e refrão de bolero, acho que todas as guitarras do Revolta dos Dantes foram com a Roland G505. Inclusive o solo da faixa Filmes de Guerra, Canções de Amor. Em 1978, na gravação do álbum Ouça o que eu digo, não ouça ninguém, eu utilizei mais a Gibson Les Paul Custom. Eu usei a Roland no final da faixa Variações sobre o mesmo tema, abrindo e fechando o volume com o potenciômetro da guitarra, e também para o solo de Somos Quem Podemos Ser, usando o synth GR300. Naquele mesmo ano, 88, eu começaria a usar a minha primeira guitarra Steinberger. Seria visualmente uma parelha com o baixo equivalente que o Humberto já tinha, mas também a Steinberger iria solucionar alguns problemas que eu enfrentava nos shows. A gente era meio, como a gente falava assim, cobrava escanteio e ia correr para a área para cabecear, né? Fazia coisas mudava muito de timbres, às vezes numa mesma música ou de uma música para outra, então trocava a Gibson, aí pegava a Roland. Então, com a Steinberger, eu passei a fazer tudo que eu precisava fazer e que os nossos shows exigiam com um instrumento apenas, né? A minha despedida da Les Paul e da Roland foi no show no Maracanãzinho, no Alternativa Nativa. E hoje a Roland está em mãos mais do que excelentes do meu grande amigo Edu Prestes, que forma comigo o duo Transit. Não custa lembrar que naqueles tempos dos anos 70 e 80 não era fácil conseguir instrumentos e equipamentos de qualidade. Era preciso economizar dinheiro por bastante tempo e contar com a ajuda de amigos que viajavam para o exterior e ainda assim correndo o risco, né, de ser barrado, alfândega e tal. Se a minha memória não me engana, acho que eu fui buscar a Roland em Montevidéu, numa escala de uma viagem, com um colega de intercâmbio que morava lá e que tinha comprado para mim em Nova York. Eu lembro que ele comentou assim que quando entrou na loja, acho que era Menes, na Rua 48, ele perguntou, né, da guitarra, e o atendente assim olhou para ele e falou, por gentileza, levou ele até um sofá, ofereceu café, um refri, e aí disparou. You are inquiring about a piece of art. Você está perguntando sobre uma obra de arte. Então é isso aí, pessoal. É óbvio que eu não ia desperdiçar essa chance de viver um sonho de criança, de estar com essa guitarra na mão, de tirar um som nela. E, cara, é impressionante. Eu não tenho palavras para dizer. E depois dessa pequena, grande e valiosa aula que o Augusto nos deu acerca dessa guitarra, acerca de tantas músicas que foram gravadas com esse instrumento, e óbvio que o que eu fiz aqui foi só uma brincadeira, então me perdoem aí, o Augusto deve estar vomitando depois de ver eu matando essa introdução que ele compôs, mas desculpem. Eu sei que vocês iam querer ouvir o som dessa guitarra também, mas por questão de agenda, questão de tempo, ficaria complicado para o Augusto vir aqui gravar. Mas eu tenho certeza que mesmo essa guitarra hoje pertencendo ao Edu, em algum momento o Augusto vai tirar um sonzinho nela aí, a gente ainda vai ver essa guitarra na estrada. Eu não tenho dúvidas disso. E voltando à minha linha de raciocínio aqui, que eu acabei me perdendo, cara, é surreal, é surreal. E vamos lá, o que eu fiz nessa guitarra conforme vocês viram aí? Agora deixa eu tentar explicar de uma forma um pouco mais detalhada. Como eu falei lá no início do vídeo, a ideia era tentar intervir o mínimo possível nesse instrumento,
Acredito que consegui sim fazer um bom trabalho dentro desse propósito de intervir o mínimo possível. Então, coisas que eu precisei trocar que foram extremamente necessárias. Parafusos, coloquei parafusos inox tanto na frente quanto aqui atrás. Os parafusos estavam bem prejudicados. Fiz uma boa limpeza no hardware do instrumento, na ponte, no corpo. Lavei literalmente a capinha dos captadores. A chave, como vocês perceberam, acho que é uma das poucas coisas que não é original da guitarra. Essa chave certamente já foi trocada. Mas uma coisa que eu achei muito curioso, os captadores desse instrumento têm um número de série que eu acredito que... Deixa eu até conferir aqui para não falar besteira. Sim, nos captadores do instrumento tem o mesmo número de série da guitarra e na capa dos captadores por dentro também tem gravado o número de série. Cara, sensacional. A parte do MIDI a gente não vai conseguir testar porque, como vocês sabem, ela tem esse jack aqui, essa entrada que parece até de uma impressora, as impressoras antigas. E não adiantava ter o cabo se não tivesse o periférico, que eu acredito que seja um rack, conforme o Augusto informou aí no vídeo. Então, eu confesso que eu não sei se está funcionando, até porque o cabo que sai aqui desse captador, que vai lá para dentro, é um cabo flat fininho. E me parece estar bem danificado, não sei afirmar se está funcionando ou não, para isso a gente precisaria testar. Sendo assim, ficou uma chave de 5 posições, né? Padrão Strato. Para cima, braço, no meio, braço, ou melhor, na segunda posição, braço e meio. Na posição do meio, apenas o meio. Para cá, meio e ponte. E para baixo, apenas ponte. É curioso que essa guitarra ela tem um timbre de Fender, mas é diferente. É um timbre... não vou... É um timbre doce, eu diria dessa forma, um timbre... E nessa posição, braço e meio, que eu acredito que foi a posição em que o Augusto gravou principalmente a Infinita Highway, né? Pelo menos é o timbre que mais me assemelha à música. Aqui é só o braço, mas eu acredito que seja aqui mesmo. Lembra? É óbvio que a pecinha que está aqui atrás da guitarra, essa pecinha aí está com muito defeito, mas tirando isso, é um instrumento que é impecável. Enfim, pessoal, não tem mais muito que eu possa falar sobre esse instrumento, eu vou ficar aqui falando e... Enfim, é um instrumento único. Eu fico até, de certa forma, emocionado de estar com esse instrumento na mão, de ter... Assim quis os deuses da música, os deuses da arte, assim conspiraram para que esse instrumento viesse até minha mão, para que eu pudesse fazer um serviço nesse instrumento. E aí, para quem conhece a minha história há mais tempo, sabe que eu tô nessa profissão, eu vivo dessa profissão, graças à música, graças àquele adolescente há 20 e tantos, quase 30 anos atrás, ter se apaixonado por rock, e jamais eu iria imaginar, nem nos meus melhores sonhos, que o fato de eu ter começado a escutar aquelas primeiras bandas lá na década de 90, 80, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, The Smiths, R.E.M. e por aí afora, estaria nascendo ali a minha profissão, que iria ser o meu sustento, meu ganha-pão, e por isso eu sou tão grato à música, ao rock, e, cara, isso aqui é a cereja do bolo, estar com esse instrumento nas mãos, poder ter executado esse serviço. Então é isso, pessoal. Ainda lembrando que, independentemente da data em que você estiver vendo esse vídeo, sim, hoje é dia do rock. E aproveitar que estamos com o Augusto aí. Augusto, você tá na linha ainda aí? Tá sim. O Augusto tá nos ouvindo. Augusto, há um tempo atrás eu ouvi uma música de uma determinada banda onde, em algum momento, o autor perguntava e ele mesmo respondia. Afinal, o que é rock and roll? E ele respondia, os óculos do John e o olhar do Paul. Mas ele respondia no intuito de, ao mesmo tempo, perguntar, será isso mesmo? Os óculos do John e o olhar do Paul? E aí eu deixo a pergunta para você, Augusto, para a gente fechar esse nosso vídeo em grande estilo. Passado alguns anos, eu ia dizer décadas, mas não. Passado alguns anos, para você, o que é rock and roll? Ainda continua sendo os óculos do John e o olhar do Paul?
trocadilhos e clichês afora, rock, a palavra rock em inglês é um verbo que significa balançar. Roll é o verbo rolar. Então existe essa origem que remete a movimento, a dançar, a balançar. E ao longo dos tempos, reduzida a definição para rock, sempre passou a carregar a ideia de mexer, sacudir, além do movimento de corpo, de dançar, isso se transportou por uma coisa mais ampla, um significado de balançar as estruturas vigentes, desde uma rebeldia juvenil até formas mais diferenciadas, manifestando de uma ou outra maneira algum inconformismo com valores e formas estabelecidas, seja na música ou seja na sociedade inteira, uma perspectiva revolucionária. E era irônico observar, eu lembro nos tempos de chumbo, né, que em esferas políticas que lutavam pela democratização durante a ditadura, tinha gente que se dizia revolucionário, mas combatia o rock e defendia formas mais conservadoras da música. Assim, alegavam que o rock era um instrumento do imperialismo yankee. Uma falta de noção na época, né? De muita gente, porque o rock não tinha fronteiras. Ele se tornou universal, mesmo em países sem liberdades democráticas, né? Claro que esse significado do rock, assim, revolucionário, ele aconteceu por esforços, por mergulhos, na convicção de gente que queria mais, que queria saber mais, que queria oferecer mais. E, inevitavelmente, todos esses esforços acabaram se cristalizando em formas musicais. E formas musicais existem passíveis de serem copiadas, né? Então, daquele espírito revolucionário, tivemos herdeiros de geração para geração, mas também derivativos. Rock de superfície, rock sem esforço, sem mergulho, usando a aparência e sonoridade construída pelo rock em suas variantes e clichês, mas expressando pouco ou nada que fizesse diferença. Fala-se que o rock morreu. Eu não acho. Eu acho natural que os jovens hoje digam que rock é coisa de velho. Pois aí é um processo natural, é a busca de autoafirmação em relação à geração anterior, à geração dos pais. É uma necessidade típica, juvenil, de precisar se diferenciar de quem é velho. E também acontece, também acho natural, que as próprias formas de rock sejam contestadas, pois o rock também cria tradições, também cria seus próprios conservadorismos. E aí vale a frase do Bob Dylan, "The times they are a-changing". Os tempos estão sempre mudando. É inútil querer congelar momentos. Afinal, existem ciclos de começo e fim. Mas, enquanto existir algum instrumento orgânico, como tem sido a guitarra, ao longo de todos os tempos de rock, sempre haverá alguém, mentes jovens, sonhadoras, idealistas, querendo utilizar esse instrumento para oferecer algum olhar, alguma palavra, algum som que seja diferente daquilo que o mundo está acostumado a conhecer. O saudoso Foguete Luz, vocalista das bandas Liverpool e Bicho da Seda, também idealizador da Bandalheira, ele já profetizou na sua canção Nosso Lado Animal: sementes amanhã brotarão, detonando o rock and roll.